Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. Semana passada não pude estar. Estamos começando aqui o nosso PME no Divã. Eu, Luiz, Valéria, Hector, aos poucos vamos nos apresentando aqui. Escolhemos um tema para falar hoje, que é esse tema da inovação. E eu quero fazer uma pergunta, mas antes parece que a Valéria quer agradecer alguém, né, Valéria? Quem é mesmo? Na vez passada, eu estou com outro microfone, Hector. Obrigada. O Alessandro, de Ribeirão Preto, nos escreveu, mas um minuto antes a gente já tinha encerrado, nos estimulando, dizendo que acompanha e que tem sido uma experiência muito enriquecedora esse nosso bate-papo. Então, realmente, esse estímulo nos dá muito ânimo. Obrigado, Alessandro, por ter acompanhado. Eu, como não vim na semana passada, perdi a combinação do blazer. O Luiz já me chamou a atenção, porque os homens vieram de blazer marrom e hoje eu vim errado. Semana que vem eu acerto, viu? Eu sei. Estávamos aqui conversando antes de começar a transmissão sobre a importância assim, de definir de maneira mais clara e de marcar assim, as margens e as grandes linhas do que é inovação. E queria pedir para o Luiz, então, falar sobre isso. Luiz, como é que você define a questão da inovação? Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. E esse nosso tema de inovação, eu acho que ele é um tema muito atual, né? A gente ouve falar muito de inovação, e eu acho que vale a pena essa discussão para ficar claro essa definição. Porque muitas vezes a gente se levar ao pé da letra, né, o que é inovação, está muito ligado à invenção, né, à criação, é você criar algo que não existe, né, inovar está muito ligado à ideia do ser novo. E muitas vezes fica distante do nosso dia a dia, porque quem faz inovação são os cientistas, os centros de pesquisa, os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de produto e tal. E há muito tempo ficou relegado a essa área, essa questão da inovação. Mas, nos últimos anos, ela tomou, né, conta de muitas conversas e as empresas têm falado muito, buscado muito, e botou à tona realmente o que é ser inovador, ou trazer uma inovação. Na minha visão, né, o que a gente tem visto por aí, é claro que você criar algo que não existe é uma inovação. Né, não há dúvida. Mas, se é só isso, é difícil, né? Como é que a gente vai poder criar uma coisa, né? Dá até uma insegurança de a gente conseguir inovar nesse nível de criar algo que não existiu. É muita pretensão até. Só para fazer um comentário, né? Então, a inovação, em geral, é vista assim como Leonardo da Vinci desenhando um helicóptero, né? Algo que não existia, algo impensável, e ele criou do nada alguma coisa. Uma coisa que não existe e vai revolucionar a humanidade. Né? Na época dele talvez fosse mais fácil, né? Hoje em dia já existe muita coisa. É complicado. Né? Então é uma pressão difícil. Em algumas literaturas, a definição de inovação é você ter algo novo dentro da sua realidade. Né? Então, se de repente você implementa ou aplica algo que já existe, mas é novo para você, a gente pode chamar de inovação. É um tipo de inovação que ela já necessita, né, uma mudança de hábito. Né? O inovar ele implica em você abandonar paradigmas e trazer o novo para dentro da sua realidade. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Né? Então, se eu trago algo novo, mesmo que esse novo já exista, pode ser uma inovação, a gente pode encarar como inovação. Então, a inovação hoje não está mais na perspectiva de desenvolver produtos ou criar coisas que não existam, mas também está em inovar processos, inovar a forma de gerenciar, inovar a forma de eu liderar pessoas, a forma de eu gerenciar minha empresa, né, abandonar alguns paradigmas e introduzir novas práticas que são talvez até comuns no mercado, mas para mim é novo. Então eu vou inovar o meu jeito de ser, a minha empresa, os meus processos, e isso vai implicar também fatalmente uma inovação do serviço, do produto que você fornece. Né? É uma consequência. Você estava falando e eu justamente retomei a leitura de alguns textos e vejam que interessante. Muita gente estudou o Circo du Soleil como um case de inovação e justamente porque eles suprimiram algo, porque eles fizeram um espetáculo circense sem animais. E isso até então não era concebido. Então, o fato deles terem criado essa lógica, e realmente é uma experiência que se consolidou de muito êxito, mas foi justamente criando um novo modelo mental.
A gente falou um pouquinho no final do programa da última semana sobre modelos mentais. E me parece que também é algo muito articulado a ideia de inovação. Você conceber algo de uma maneira diferente, você inova. Você não precisa necessariamente criar algo completamente novo, porque o Circo du Soleil não inventou o circo, Exatamente. né? Não. O circo, aliás, é muito mais antigo do que o Circo du Soleil. Ele fez uma leitura diferente, uma aplicação diferente, e é muito interessante porque ele fez o uso de técnicas não circenses dentro do circo. Então, eu tenho lido muito a respeito disso também, sobre a possibilidade de você inovar usando técnicas de outras áreas que não atuam na tua área e com isso criar uma leitura diferente para a tua situação, essa é uma prática comum no mercado. Está calado, estou até preocupado. A gente já vai, a pergunta mais difícil é para ele. Mas tem uma prática no mercado de alguns segmentos vão buscar aprender com outros segmentos. Um exemplo bem simples, comum no mercado, por exemplo, os hospitais. Os hospitais hoje eles buscam referência em hotéis, né? Ou seja, o negócio é diferente, o foco é diferente, mas se você entra no hospital hoje, o lobby é muito parecido, né? É muito apropriado e traz um olhar diferente, traz uma outra característica inovadora, assim como o Cirque du Soleil, né, trouxe para o circo, os hospitais estão trazendo para a sua forma de receber as pessoas e de hospedar as pessoas nas suas instalações. Então, uma forma da gente, talvez, já está dando algumas dicas, como é que eu posso inovar? A gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas uma delas é você olhar, né, como outros segmentos, outras áreas, outros segmentos de negócio fazem o mesmo que você, né? Ou parte do que você faz, e como é que você pode trazer isso, aprender com eles, dado que eles estão num outro referencial, né? Então, buscar um referencial diferente do seu. Sempre em áreas tão próximas, né? Como o hospital e no hotel. Sim, quanto mais inovador você vai ser. E às vezes eu escuto muitas histórias que são no cotidiano da vida. Então eu li, já faz um tempo, uma reportagem de um sujeito que queria mandar uma coroa de flores para alguém que tinha falecido e não encontrava na internet. Então tinha que ir até o cemitério, e ele queria encomendar, tinha essa necessidade de algo mais prático, e aí ele falou, poxa vida, como não existe uma plataforma de e-commerce que se dedica a fazer... Por exemplo, eu conheço plataforma que faz entrega de flores, mas não coroa. E aí ele, naquele então já faz um tempo que eu li, mas virou um nicho específico, a expertise de fazer coroas, como era algo que no cotidiano dele ele identificou uma oportunidade, pronto. Esse meio inovar é tão difícil que alguém precisa morrer, né? Pois Não, fazer uma pergunta para o Hector, para trazer ele para a discussão, né? Aí dá um gancho, né, Hector? Aí você comenta sua posição, mas eu acho que a inovação ela implica no abandono de paradigmas ou abandono de coisas que você tem até apego, né? Só para trazer um aspecto psicológico também da inovação, a gente tem que estar aberto a abandonar coisas. Isso não deve ser fácil, né? Tem a questão da criatividade, você conseguir criar algo, mas também tem outra questão difícil, que é você abandonar algo, né? Só uma deixa para o Hector. Sí, exactamente eso, Luis, que eu queria retomar. Bom, eu estou lembrando a nossos ouvintes que podem se comunicar conosco, porque este tema é extremamente interessante e as opiniões de vocês, sem dúvida, irão contribuir. O telefone está na tela, mas é o 11 96641 0924. Boa tarde para todos. E todas as coisas têm normalmente vários vértices dos quais podem ser apreciadas. A inovação não é precisamente uma exceção. Ou seja, ela tem vários vértices. Os vértices que foram tocados por Luis, por Vicente, por Valéria, são vértices associados com a perspectiva de trabalho que todos conhecemos. No entanto, eu creio que há também um vértice psicológico para a inovação. Como sempre, eu trato de contribuir desde essa óptica, não para dizer que é a óptica certa, mas é também uma óptica complementar. Luis falou certo, e se a gente analisa profundamente, nós, desde crianças, somos estimulados para não inovar. Nós temos que obedecer regras. E quando obedecemos regras, nos sentimos seguros e amados. É assim que se sente a criança. Se ele contesta, ou ela contesta, a menina, o que os pais estabeleceram como regras, está em perigo. Vai dormir, não vou. Exatamente.
Então, o que vai acontecer? Ao longo da vida, isso fica marcado como uma coisa muito primitiva e muito profunda em nós. Então, nós temos que seguir as regras. Quer dizer, quando caminhamos no conhecido, onde sabemos qual que o resultado vai ser, nós nos sentimos mais tranquilos. Nós hoje sabemos também que se seguimos esse caminho, estamos em perigo, porque temos que transformar e inovar. Só que a mente... Mas sabemos aqui, né? É o que eu ia dizer. Aqui, né? É o que eu ia dizer. A mente tem uma perspectiva que é uma, digamos assim, uma perspectiva de crescimento e, ao mesmo tempo, um paradoxo. Por um lado, nós temos que obedecer a regra para podermos ser aceitos no contexto social. Isso nos leva a não inovar. Mas, por outro, estamos nos transformando permanentemente. Nosso corpo se transforma. Se nós não nos transformamos, não crescemos. Eu poderia me atrever a dizer filosoficamente que inovar, quando foi perguntado o que é viver plenamente. Quem vive plenamente vive inovando a toda hora. Todas as coisas que vê, ele questiona, ele contesta. Algumas mantém, outras não. Mas normalmente viver tem a ver com inovar. E há dois ditados digamos, ditos populares que me estavam vindo na cabeça quando vocês estavam falando. Um deles é piloto automático. A gente vive no piloto automático e dessa forma parece que a vida é mais simples, né? As coisas são mais tranquilas porque a gente vai repetir a fórmula ou o manual, ou se vocês querem, ou como chama? Roteiro, o script. O roteiro, o script, a rotina, aquela cartilha, a cartilha que a gente recebeu na escola, dos pais, até a cartilha religiosa, não é? Então, quando a gente vive seguindo o roteiro, a gente vive no piloto automático e, teoricamente, podemos, entre aspas, não esquentar a cabeça e descansar. Nada de sério ou poucas coisas graves irão nos acontecer se nós seguimos esse roteiro. E há outro ditado popular que é normalmente muitas vezes dito e que também nos desafia, é aquele de pensar fora da caixa. O que isso quer dizer? Por um lado, piloto automático e, por outro, pensar fora da caixa. Quer dizer que os dois ditados populares têm a ver com a inovação, né? Inovação, poderíamos dizer que seria sair daquela caixa na qual nós estamos acostumados a ficar e onde nós nos guardamos. En este momento me viene a la memoria que esto que nos estamos diciendo no es absolutamente nuevo. Platón ya faló de eso en su famosa obra República, en el libro 7, cuando faló do mito da caverna, ¿no? Na caverna as sombras parecen ser a realidade, até que a gente se atreve a contestarlas y se da cuenta que hay otras cosas mejores fuera da caverna. Entonces, esta es una perspectiva interesante filosófica que apenas pretende contribuir con lo que está siendo dito. Só con lo filosófico, a empresa no caminha, ni só con lo psicológico, mas ele pode contribuir para facilitar essa disposição de opor-se a repetir o piloto automático a toda hora. Uhum. Tem outro livro, depois a gente posta lá, eu não sei se já foi traduzido para o português. Eu só li alguns trechos que chama Startup Nation. Não sei se vocês já ouviram falar, que estuda o fenômeno de Israel, que tem uma capacidade empreendedora de inovações, o Waze é de lá, no universo médico, infinitos robôs foram criados, máquinas para fazer endoscopia, mas que é uma câmera que entra de um jeito muito sofisticado. Então, é uma das nações que fenômeno é esse? Então, esse era o problema de pesquisa de quem se dedicou a escrever esse livro. Que em Israel é um terreno tão fértil para que tanta coisa se crie e coisas que de fato agregam valor, que acrescentam e contribuem. E um dos aspectos, a gente também já tem falado sobre isso aqui algumas vezes, mas alguns eixos são identificados. A primeira questão da diversidade, então pouca água, um clima inóspito, e como isso estimula a gana de superar. A necessidade é a mãe da criatividade. Exato. Isso a gente já conhece. Outro grande... Mas outra dimensão que é muito tratada e que o Hector fala é algo simbólico de um propósito. Então, tem uma dimensão muito forte de pertencimento, de contribuir para que Israel possa criar maneiras, inclusive do ponto de vista militar, de ter recursos para se proteger, mas uma dimensão de entrega e de identificar naquilo um sentido muito grande que desperta muita criação e muito empenho. Então, esses são alguns dos eixos que são tratados. Eu queria fazer uma colaboração e depois quero pedir para o Hector um favor, mas primeiro vou falar aqui
Porque eu fico pensando assim nas pessoas que estão nos assistindo, e eu mesmo às vezes fico pensando, mas tá bem, amanhã, pela manhã, o que eu faço para ser inovador? Né? Qual é a ação de manhã? O que eu faço? Então, não pão e manteiga no pão, eu vou, sei lá, passar geleia no pão, uma coisa que eu não faço originalmente. E pensando nesse anseio, eu me lembrei de um exemplo, porque inovar é uma coisa muito importante, é verdade, mas eu acho que o Luiz trouxe essa questão que se apegar demais ao que você já tem, talvez seja mais perigoso e seja mais importante desapegar do que inovar. Porque a inovação é uma coisa que não é todo dia que acontece, é uma coisa que tem circunstâncias, mas na medida em que você se desapega do que você já construiu, me parece que fica mais fácil para inovar. E a história que eu lembrei foi a história da Kodak, que não sei se quem está nos assistindo sabe, vou contar rapidamente, mas a Kodak inventou a máquina digital, foi ela que criou o processo de fotografia digital, né? E o presidente da empresa reuniu todo mundo, quebrou a máquina que foi inventada para dizer que não, o nosso negócio não é fotografia digital, o nosso negócio é filme, né? É o produto químico para revelação, para o filme, etc., né? E acabou no que acabou, que a Kodak passa grandes dificuldades e o mercado de fotografia digital tomou. Então me parece, por exemplo, que no caso dele, eles estavam não só não preocupados em inovar, mas muito preocupados em convencer o mercado que o produto deles era o que o mercado precisava. E o mercado não se comporta dessa maneira. O mercado é que diz o que o mercado precisa, e dentro dessa perspectiva, o que eu queria compartilhar com quem está nos assistindo é que talvez fosse muito melhor amanhã de manhã você começar a se desapegar do teu produto e estar, a partir daí, aberto para inovar, do que simplesmente focar na inovação como uma coisa que vai acontecer enquanto você ainda estiver apegado ao teu produto. E talvez aí eu quero voltar lá e pedir para o Hector contar o mito da caverna para a gente, que eu fiquei curioso de saber mais detalhes de como é isso. Antes do mito da caverna, não sei se você sabia disso, possivelmente sim, Vicente, porém há outra situação parecida com essa que você contou da Kodak, que é a dos suíços. Não sei se você sabia, mas o relógio de quartzo foi inventado pelos suíços. Só que eles não levaram em conta, porque não tinha mola mestra, não tinha tudo isso, então tinha que ser feito de acordo com os antigos relógios. E porque era a identidade deles, fazer aquele relógio. Só que os suíços apresentaram em um congresso, os japoneses vieram, tiraram uma fotografia, e o demais, como diz um filme que fala sobre... seco, né? É apenas história, né? O resto é história. O resto é história, então, né? se apegar demais, não vai. Justamente, é a sentença de morte, né? Como se nós nos apegássemos a mitos que não servem mais. Em realidade, os mitos nos permitem crescer, mas eles têm que ser abandonados e substituí-los por outros. Deixa eu fazer Mitos que nos integram. E isso acho que funciona na vida, né? Então eu fico imaginando na vida normal, por exemplo, você está em casa e teu filho tem alguma dificuldade de comer, um belo dia você faz, sei lá, uma comida qualquer, uma carne, pronto, que ele adora. No primeiro momento funcionou muito bem aquilo, mas se você fizer aquela carne todos os dias, ele não vai querer mais, né? Você não pode só pegar aquela solução que foi boa naquele momento. Exatamente. Você perguntou pelo mito da caverna. É uma história muito interessante que foi escrita há mais de 2.500 anos e que tem hoje esse mesmo valor de quando foi escrita. Segundo dice Platón, no seu mito, imagine um grupo de prisioneiros que foram amarrados pelas mãos, pelas pernas e pelo pescoço contra uma rocha. Atrás de eles, eles estão enfrentando a uma parede e atrás de eles passam outros prisioneiros na frente de um fogo. O fogo projeta sombras desses que passam na parede frente aos prisioneiros. E como eles nunca viram outra coisa na vida, eles acabam acreditando que as sombras são a realidade. E as sombras não são apenas uma projeção da realidade. Mas como eles nunca viram outra coisa, eles acabam acreditando que era sombra. Então, esta é a grande questão de como vemos a vida. Os prisioneiros, segundo Platón, somos nós mesmos, né? E o que não nos permite virar a cabeça são nossos paradigmas. E ele diz ainda, Platón, se um desses prisioneiros, por uma arte qualquer, conseguisse se liberar de suas correntes, começaria a explorar a caverna e descobriria que a verdade ou a realidade não são as sombras que ele via, mas as figuras que as projetavam. E se continuasse avançando pela caverna, iria descobrir a entrada. E do outro lado da entrada, ele encontraria uma paisagem totalmente diferente. Um sol que iluminaria o espaço, haveria brilho, haveria pássaros, haveria muito mais riqueza. Coisas impensadas lá dentro. E ele ficaria, ao princípio, cego, né? Porque o sol cega. É uma metáfora também. Saber muito de golpe não pode ser aceito. Nós precisamos um tempo
até para nos aclimatar e poder nos adaptar às grandes transformações, por mais boas que sejam. Tá? Uma vez que ele se acostumou, começa a explorar esse mundo e descobre que é fantástico. Mas existe um espírito de solidariedade e ele decide, como filósofo, retornar à caverna. Quando volta a entrar, ele descobre que também fica cego, mas está muito mais tranquilo porque passar da luz para a escuridão, mas ele já conhecia a caverna. O que o anima é o intuito de liberar os outros e explicar o que ele tinha visto. Quando chega, encontra os outros e diz: oi, gente, vocês lembram de mim? Era esse seu colega que estava aqui junto com vocês. E sabem que eu me soltei das correntes e descobri que isso que vocês estão vendo e que eu via durante todo o tempo não são a realidade, são apenas sombras. A realidade é muito melhor. Do outro lado da caverna tem luz, tem sol, tem pássaros, tem plantas, tem rios. É muito mais alegre, é muito mais gostoso. E o que disse Platão, o que aqueles prisioneiros iriam fazer com esse que trouxe essa informação? Seguramente não iriam ser agradecidos. Ao contrário, se pudessem, não matariam. Tem gente que já foi ameaçado de ser queimado. Exatamente. Se eles pudessem, não matariam porque eles preferiam 1000 vezes as sombras conhecidas que uma realidade fantástica. Se vocês analisam é do que vocês estão falando na inovação. A inovação é atrever-se a sair da caverna, atrever-se a sair da caixa. E esta é a nossa própria história. No que o Vicente está falando, acho que na nossa história temos muitos exemplos de pessoas inovadoras, cientistas, que Galileu teve que negar, né, teve que engolir de volta a teoria do geocentrismo. A câmera fotográfica antes da Kodak, perdão, a reprodução xerográfica foi um exemplo parecido. Uma pessoa ofereceu para a Kodak e a Kodak não aceitou. Não valeu a pena, não valia a pena. E isso deu um negócio de milhões de dólares depois, não é, para Xerox. O Giordano Bruno foi queimado, né? Também perdeu o terreno. Então, assim, acho que a gente tem bastante exemplos, tanto nos inovadores, pessoas que tiveram visão, né? E mesmo em outros aspectos, se a gente pegar Gandhi, Martin Luther King, são pessoas que tinham uma visão diferente de mundo e foram mortas por suas crenças, né? E temos Cristo e vários exemplos na história, né? Então, a inovação ela implica em você romper com, né, o status quo, né, o que está... Eu preciso salvar o pessoal que está... Você pode inovar, você não será morto por isso. Não. Mas ela tem um esforço de romper essas resistências, né? Então, essa luta, né, de trazer algo novo, ela acho que é recorrente na nossa história, e acho que o tempo todo acho que talvez seja um conflito, um paradoxo, né, Hector? Porque, por um lado, a nossa natureza quer algo confortável, repetitivo, igual, que não nos ameace, mas o ser humano também ele é inquieto, ele quer mais, quer aprender, quer crescer, quer inovar, né? Eu acho que a gente tem que saber alternar esses dois aspectos aí. A psicologia diz, contrariamente ao que nós imaginamos, que é que nós criamos inovações, ou nós criamos ideias, que não é bem assim. Tem um pensador que se chama Bion, que não opina dessa forma. Ele diz que as ideias existem independentemente dos pensadores. Que quando nós podemos pensar, permitimos que as ideias se aninhem em um espírito que está propício para recebê-las. Então, nós não criamos nem inventamos nada. Tudo está inventado de alguma maneira. Descoberta. É uma descoberta. Uma descoberta e não uma invenção. Não é? Se nós começamos pensando em uma invenção, nossa psicologia fala de outra forma. Para adaptar para a nossa conversa, acho que um pouco do que eu falei aqui se aplica nisso, né? Se você se desapega do que está fazendo, você está pronto para as novas ideias que já estão inventadas, né? Claro, o que você está dizendo, Vicente, chamaria-se insight. Um insight é uma iluminação, uma forma de ver de repente, dar-me conta de algo que é diferente do que eu imaginava. Acho que com todos nós já aconteceu, né? Daqui a pouco você vê uma ideia qualquer sendo implementada, você diz, puxa, como é que eu não pensei nisso, de tão óbvio que era, né? Estava pegado em alguma outra coisa e não estava pronto para receber aquela nova ideia. Não, o pior é aquela coisa que está te incomodando há 10 anos, aí você acha uma solução e fala, pô, demorei 10 anos para resolver esse problema, né? Para conseguir achar uma solução. E às vezes tão simples. E o pior que de tudo, que quantas coisas terão passado pela tua frente, pela frente do Vicente, pela minha, pela de Valéria e pela de maior parte de nossos ouvintes, que são excelentes inovações e que foram passaram despercebidas porque nós não atentamos para elas. Nós estamos olhando ao esperado. Então, deixamos passar o que não encaixa dentro da figura, dentro da caixa que estamos imaginando. Então, sem dúvida, você que nos escuta, inúmeras vezes teve uma oportunidade de ter um insight, só que você inconscientemente desconsiderou isso e manteve a linha,
ao timão na direção do já conhecido. Sim, Vicente? Posso falar uma coisinha? Então, você deve falar. Vou me explicar o que acontece. Eu estou sem o meu óculos, que foi trocar de grau, né? Que eu estou enxergando melhor, não é que piorou, né? E aí eu estou tendo que ler bem devagarzinho a mensagem aqui, eu já pego então a palavra. Eu já faço uma amarração. Eu gosto da gente ir articulando alguns dos temas que são tratados com alguns outros que a gente comentou em edições anteriores, inclusive para quem de repente não assistiu, ter a chance de ouvir um pouquinho sobre isso. Eu não consigo deixar de associar o que está sendo dito com a questão da ansiedade também. Eu li recentemente um livro muito bom, saiu há pouco, no Brasil, chama A Utilidade do Inútil. E é muito interessante porque ele faz uma defesa a explorar as coisas sem um fim instrumental visível, a curto prazo. E ele comenta como muitas das coisas que existem se dão em função desse espírito genuíno e curioso que existe em todos nós, de explorar. Então ele comenta, não é nesse livro, mas a Suzana Herculano, que é aquela pessoa que inclusive teve na Flip agora, que saiu do Brasil, lamentavelmente, uma grande neurocientista, também escreveu um artigo, coincidentemente, sobre isso. Então ela fala, nunca a gente teria o radar do jeito que ele é, se alguém não tivesse ficado curioso sobre como o morcego funciona. Nunca a gente teria certas... É perfeito de pegar uma coisa de outra área e trazer Exato, tua, né? Nunca a gente teria fitas adesivas com a aderência que existem e o poder que tem de sustentar coisas, se algum cientista não tivesse se debruçado a pensar como as lagartixas sobem as paredes, e assim por diante. Então, coisas que aparentemente são uma curiosidade que você não vê em como isso vai agregar valor, que resultam, se você tem fé e consegue conter a ansiedade de poder crer para poder ver, invenções e coisas Valéria, o velcro Mas é um ato de fé mesmo, né? A inovação é um ato de fé. Mas o velcro é outro caso semelhante. É aquele, como chama aquele? Velcro. Velcro. Mas tem, não, velcro, aquele que cola, né? Uhum. Tem aquelas pranchinhas que se colam quando você caminha Carrapicho. pelo campo. Foi inspirado no carrapicho. Então, no método Você de anda no sacar... mato, né? Aquilo corre na sua roupa. Então, o velcro está baseado no mesmo princípio. Alguém percebeu isso e transformou em velcro, que é uma invenção extraordinária. Você elimina botões, elimina cremalheira, elimina tudo com isso. Você vê. Veio, claro. Vai, garante que você vai. Boa noite, veio correntemente. Sou Almir, trabalho atualmente como analista de sistema. Boa noite, Almir, obrigada pela participação. Trabalho atualmente como analista de sistema em uma empresa de gestão de custos de telecomunicações e, em paralelo, com meu conhecimento em telecomunicações e informática, abro um provedor de internet via rádio há 4 anos. Mas por conta de problemas societários e também a nossa crise atual que estimulou o aumento do dólar e que nos prejudicou na aquisição dos equipamentos, ele está fechando com isso o provedor e está estudando a abertura de um novo negócio, agregando o conhecimento que ele tem nas áreas de informática, telecom e elétrica, e também com parceria com outros amigos no ramo de pintura, hidráulica e alvenaria, para montar um tipo de agência de serviços para reparos residenciais. Então, acho que ele quer fazer um negócio que atenda uma gama diversa de demandas para reparos residenciais. Sei que no mercado já existe algo do tipo, mas vejo como um negócio muito promissor, até porque se trata de serviços essenciais e não simplesmente da venda de um produto ou de um serviço. Foi difícil desapegar desse provedor, mas foi essa necessidade que estimulou o desapego. Então, eu acredito que não seja uma pergunta, mas um depoimento. Para corroborar o que a gente estava comentando. Exato, muito bacana. Você foi capaz de desapegar, né? Foi capaz. E por mais que já existisse, ele confiar que tem espaço para isso e se aventurar. Deixa eu fazer uma recomendação em cima disso, vai, Almir. Tem um livro que chama A Estratégia do Oceano Azul. Agora me escapa o nome de quem escreveu. Você sabe, Luiz? O livro, eu li. É famoso. É famoso, é. Eu li o livro, tenho o livro e recomendo que você leia. Eu não vou estragar o livro, vou fazer uma rápida colocação aqui. Fundamentalmente, a comparação que ele faz é o seguinte, ele diz que num mercado muito competitivo, onde já tem muita gente, como por exemplo, eu não estou dizendo que já tem muita gente, mas já existem empresas que fazem esse trabalho de manutenção doméstica e tal, né? Mais necessidade que empresa. Talvez mais necessidade que empresa. Mas ele diz o seguinte, existem alguns mercados que estão cheios de tubarões, cheios de grandes competidores e que eles mordem todo mundo que está na água e a água fica vermelha. Né? E que alguns inovadores, alguns criativos, eles preferem inventar negócios ou pensar em negócios em oceanos que não tem tubarão, que o oceano ainda é azul e aí você nada sozinho, né?
Dá uma lida, Almira, é bacana, acho que você vai gostar. Obrigado pela participação. E a gente tem aqui outra mensagem, ele continua digitando. Eu já tenho. Qual que seria bacana a gente ter o seu nome? Ele não se apresenta aqui, mas eu vou ler um pouquinho o que ele escreve. Olá, Vicente. Acredito que a inovação é a base da sustentabilidade de qualquer negócio. Parece um paradoxo, mas a inovação pode atingir negativamente quem não inova, pois a tecnologia vem substituindo trabalhos antes operados pelo ser humano. Nosso trabalho de contabilidade é um exemplo. Agora ele se apresentou, Altair. Obrigada, Altair, pelo recado. Então, acho que é uma boa pergunta. Será que a tecnologia vai chegar num ponto em que, eventualmente, a sua empresa de contabilidade não terá sentido? Talvez ele coloque isso. Eu fico, assim, eu tenho pensado muito, Altair, pessoal. Acho que ele trabalha, esse é o colega. O Altair é contador também, tadinho. Mas, sim, eu ia dizer o seguinte, uma coisa que tem me espantado muito é a velocidade, né? Porque a inovação, ela sempre foi um fato, mas inovação por inovação havia um tempo muito grande, né? Entre uma inovação. Vou pegar um caso assim que talvez fique cotidiano para todos nós. Eu mudei recentemente de casa e aí fui comprar as lâmpadas para casa nova e tal, né? E aí me lembrei de Thomas Edison, porque ele inventou a lâmpada incandescente há 100 anos atrás, um pouco mais do que isso, né? E ela foi a única maneira, a lâmpada incandescente foi a única maneira de fazer lâmpada até, sei lá, os anos 90. Todas as lâmpadas eram incandescentes. Então aquilo durou 100 anos como produto inovadora, ele manteve essa característica inovadora por 100 anos. Em 90, alguém inventou as lâmpadas fluorescentes eletrônicas, né? Que consumiam menos, duravam mais, custavam um pouco mais, mas, enfim, virou a inovação que durou até outro dia, vai? Até, sei lá, 10 anos atrás, mas essa inovação já durou 20 anos, não 100, né? Para essa casa nova, eu comprei as lâmpadas de LED, que todo mundo está usando, que consome menos ainda, que é... Inovação. É outra inovação em cima daquela inovação. Pois é, e que em breve, muito provavelmente, alguém vai inventar um negócio que vai engolir isso. Então, a velocidade da inovação tem sido muito grande, o Altair tem razão em colocar isso. Jamais a gente vai deixar de precisar de lâmpada, mas nós vamos sempre ter modelos novos de iluminação. Ou talvez um dia não precise mais de lâmpada, deixa eu me corrigir. Talvez tenha outro instrumento para iluminação, mas a iluminação será algo sempre necessário. E eu penso que contabilidade no seu conceito puro, né? E o conceito puro da contabilidade é um instrumento de gestão, são análises do desempenho, é uma coisa que sempre será necessário. O que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, cada vez mais maneiras mais modernas, né, Altair? Eu sei que você conhece muito bem disso, de fazer essa contabilidade. Ele complementou aqui, né? Seria atuar de forma diferente com um escopo mais amplo. Gestão empresarial e não apenas calculando imposto, pois o sistema vai fazer esse trabalho. E esse comentário do Altair, não sei se você ia falar. Não, eu assim, só ia dizer que essa tendência de inovação, ela permeia não só a contabilidade, né? Todas as áreas, né? Talvez, e depois vocês contem, já vou provocar vocês, talvez em psicologia ainda não tenha nada, assim, tem um site que eu posso entrar e eu faço o meu trabalho ali. É uma polêmica, mas sim. Tem algumas tentativas, mas então, que são questionáveis, né? Pois é, então, mas sei lá, né? É inevitável que um dia até a psicologia seja afetada de alguma maneira. Não que ela deixe de ter importância, não é isso. Mas a forma como ela se manifesta talvez mude. Mas o que o Altair coloca também me estimula a pensar, e não sei se isso certamente tem uma alta opinião pessoal aqui, que me parece que tem um risco da gente virar cada vez mais especialista e cada vez pensando de uma maneira que não contempla o todo. Então, por conta dessa demanda de você inovar, você calcula o imposto de importação da Índia e você perde a dimensão de poder enxergar a coisa de uma maneira mais sistêmica. E muitas vezes eu enxergo, por exemplo, você vai ao médico e atingiu-se um grau de especialização, o que é muito interessante por um lado, mas me parece que tem a contrapartida de alguém que parece menos capaz de ler o todo e de enxergar a gente dessa maneira sistêmica. Então, o que me parece que uma maneira de você se diferenciar... Eu acho que está segmentado, Valéria, porque assim, eu vejo que em muitos segmentos do mercado há uma convergência para o sistêmico, ou seja, as soluções e a inovação, ela está em integrar coisas e te dar uma solução mais completa, né? O celular é um exemplo
né? As teles já estão falando que a questão da voz, para elas, já vai sumir. A função inicial do celular, que era para a conversa, está deixando de existir porque ele traz tantas outras soluções e opções para a gente, e hoje é um companheiro inseparável que resolve sua vida em vários aspectos, e a fala é a menos importante dela, que muda essa característica. Então, é uma solução mais ampla, que permeou a nossa vida e está se integrando com a televisão, com o computador, com a internet, com o GPS e com os aplicativos que hoje, né? Outro dia eu estava numa conversa, um amigo nosso falou assim, ele conseguiu emagrecer, sei lá, 5, 6 quilos, porque ele tinha um aplicativo que ficava controlando o que ele comia, né? Ele falava o que ia comer, o cara falava, se você não pode... Vai querer saber. Eu não tive a coragem de pedir para ele, para não ter que virar escravo. Mas se é o caso, a gente consegue, isso é o de menos, né? Mas eu vejo dessa forma, que a inovação, eu acho que talvez uma das ideias de você inovar é justamente buscar uma solução mais sistêmica. Mas eu acho que integradora. Nem sempre acontece. Não, nem sempre, é claro. E é esse o risco, e daí a maneira justamente de você se diferenciar é você, claro, ter algo específico, e é importante que você encontre qual que é a sua expertise, mas não perca a dimensão do todo. E me parece que isso é um risco... Eu entendi o que você quer dizer, Valéria, e concordo sim, mas eu também queria colocar a perspectiva do consumidor do outro lado, porque a inovação ela só faz sentido na medida em que o teu consumidor, quem consome o teu produto, quem consome o teu serviço, reconhece o valor naquilo que está sendo inovado. E é inegável, Valéria, que em grande medida o consumidor, em muitas situações, ele não quer essa expertise. Ele quer um produto rápido e barato. Em muitas situações é assim que ele quer. Então ele está disposto, vou usar um exemplo aqui, falamos de bolo outro dia, ele está disposto a comprar um bolo com menos qualidade do ponto de vista de sabor, de textura, desde que o bolo esteja prático, está na mão, é saudável, não faz mal a ele e alimenta, né? Em alguma medida há esse contraponto também. Então eu acredito que ouvindo as pessoas, e não tenho nenhuma bola de cristal para ver o futuro, mas talvez haja uma sedimentação, né? Vou pegar a psicologia aqui só para provocar vocês. Talvez haja aquele indivíduo que diga, não quero falar com ninguém, eu quero entrar num computador, numa máquina e me resolvo aqui eu com a minha máquina mesmo. E sempre haverá o outro indivíduo que diz, não, eu preciso da conversa, eu preciso do olhar, eu preciso da troca que só uma pessoa é capaz de me dar. Hoje acho que nessa linha muitas soluções está justamente pela capacidade de customização no nível individual, né? Você conseguir criar coisas que atendam às demandas do ponto de vista individual. Então, hoje é possível você customizar, né, o seu carro, é possível customizar um aplicativo, né, a programação de televisão hoje você assiste o que você quer na hora que você quer, né, ela é interativa. Então, cada vez mais a inovação ela tem buscado dar uma solução, né, que facilita a sua vida e você dê valor para isso, mas que também satisfaça algumas demandas. É uma pergunta que eu mesmo às vezes me vejo. Pessoais, né? Vou dar um exemplo. Quando eu consumo notícias, e aí por isso que eu coloquei, é uma experiência muito pessoal, inclusive, porque às vezes é algo que eu leio em mim mesma e estou compartilhando essa angústia e penso, até por conta do comentário do Altair, como a gente pode inovar no mundo da contabilidade, no quais os sistemas vão ser cada vez mais informatizados, e quando ele vem e diz, bom, acredito que oferecendo uma leitura mais ampla, uma leitura que articula, transversal, como a gente estava falando dos morcegos e do radar, alguém que consegue conectar, exato, que estaria o mundo do morcego e o mundo do radar e da tecnologia e de pensar na navegação distante. Então, como que a gente faz para criar essas pontes? É esse desafio que muitas vezes eu me vejo também refém e menos capaz de fazer isso em função da velocidade, das coisas tão breves, de tanta informação. Me sinto, às vezes, com dificuldade de articular certas noções. Deixa eu trazer aqui o que o Hector tinha falado, que as ideias elas estão prontas, né? A gente só precisa descobri-las e se conectar com elas. Não fui eu, Luiz. Oi? Não fui eu que falou não, isso. Você Foi que trouxe, Bio, não é? Assim, só trazendo um pouco, o processo de inovação ele é dividido em 3 blocos, né? O processo de inovação em 3 blocos, né? Tem um bloco da criação da ideia que chama front-end, que é quando você
utiliza, né, mecanismos externos e faz essa mescla da sua realidade com coisas diferenciadas para poder ter ideias, é geração de ideias inovadoras, né? A segunda etapa, ela está ligada a você selecionar e desenvolver a ideia que você criou, ou seja, porque quando um processo de criatividade para inovação, ele vai trazer muitas ideias, muitas ideias. Se você, hoje existem várias técnicas de estimular a criatividade, que na literatura chama MTF-I, quer dizer, método, técnica e ferramentas para inovação, né? Então, existem dezenas de técnicas, o Seis Chapéus, o Design Thinking e outras aí, o Brainstorming, que já é mais tradicional. Então, dá para listar uma série de ferramentas que estimulam a criatividade para tirar você do seu referencial e estimular você a ter criatividade. Isso... Tá bom. E aí você gera as ideias e a maioria das ideias elas não são viáveis, elas não são práticas, mas elas são boas para estimular, né, ou convergir para aquela ideia que é realmente a que precisa ser descoberta, né? Feito isso, você escolheu uma ideia e você entende que ela é interessante, você passa para o segundo estágio, que é o de desenvolver a inovação, ou seja, transformar aquela ideia num produto, né, ou num serviço concreto, algo palpável, sair da concepção e partir para a realização. E a terceira é quando você leva o produto desenvolvido ou o serviço desenvolvido para o mercado ou implementa ele. Você coloca e torna viável e utilizado amplamente por, né, clientes ou internamente dentro da empresa, se for uma inovação em processo. Então, existem essas três fases. As outras duas são mais, vamos dizer assim, é um desdobramento e talvez até mais técnico, né? Primeiro, eu acho que pode parecer mais complicada, porque implica da gente realmente ter boas ideias e selecioná-las, priorizá-las. As outras, elas precisam também ter um cuidado maior, mas acho que a receita é mais fácil de seguir, né? Como desenvolver, como implantar. Então, é só para a gente entender que o processo de inovação, ele não só se limita a você ter a ideia, né? Ele tem que se materializar de alguma forma, e realmente a inovação só vai ser importante quando chega no terceiro estágio, ou seja, ela gera uma solução e seja útil para alguém, né? Para uma empresa, para clientes, etc., né? Então, o que eu queria dizer assim, hoje existem muitas técnicas, e essas técnicas em geral, aí, pegando a resposta do Vicente, por exemplo, a dos Seis Chapéus, né? São várias cores, cada cor é um papel. Então tem alguém que defende a ideia, alguém que tem o papel de criticar a ideia, tem alguém que faz o papel do emocional, de apego em abandonar as práticas. Então cada um assume um papel, né? Para que aquela ideia seja discutida e desenvolvida, né? Tem a outra que é a parte neural, que você pega uma ideia e você começa a ramificar ela como se fosse um mapa mental do funcionamento do neurônio. Então, você vai ramificando a ideia a partir de um centro. Então, geralmente, hoje, as empresas, elas, para poder inovar, ela treina, né, ou cria oficinas que eu chamo de criatividade, onde você estimula as pessoas, ou coloca elas em alguma situação diferente da rotina, e dentro de um problema bem específico, e elas são estimuladas a pensar de forma diferente. Tem uma técnica, né, o Cano, o Twister, aí tem uma série de técnicas, já mapearam as grandes invenções, elas são todas formatadas, já existe uma espécie de um banco de ideias de tudo que foi testado, e dependendo da ideia que você quer, você vai lá e ele fala assim, tenta isso que funciona. Então, essa coisa de buscar soluções em outros segmentos, produtos, já está catalogado e já está, né? Então é só você selecionar e ir na matriz e ele vai falar qual solução que você tem que dar para inovar aquela ideia, né? Então isso já é muito desenvolvido, é que está muito restrito às áreas de pesquisa e desenvolvimento, né? Eu comentei no começo de cientista, pessoal que tem que inovar. Mas o que eu sinto é que hoje, dentro dos treinamentos que a gente dá, as empresas têm buscado esse tipo de solução para estimular as pessoas a achar, né, descobrir as ideias que estão aí prontas para serem descobertas.
A gente tem aqui alguns comentários. Só fazer assim, um pedido para o Luiz. Na verdade, nós não combinamos, então, Luiz, você sabe, você está à vontade para falar que não. Mas será que você conseguir preparar um material para a gente compartilhar no nosso Facebook, facebook.com/PME no Divã, falando um pouquinho dessas técnicas e tudo mais, e depois a gente põe lá para quem está assistindo poder se... Então, olha, você vai lá e curte a nossa página facebook.com/PME no Divã, o Luiz vai preparar esse material para a gente publicar e aí você vai receber para poder acompanhar. Valéria, quem é que está nos escrevendo? Aqui o Almir, muito legal, a gente fica feliz de bater esse papo dessa forma com vocês. Então, o que o Almir fala? Muitas vezes, um especialista não é capaz de enxergar um contexto em sua área de conhecimento para que ele possa aplicar a sua especialidade, de fato, de uma forma dinâmica. Ele pode conhecer muito, mas não sabe como aplicar isso de uma forma eficiente e aí fica quem? É um pouco o contraponto do que você disse, né? Porque nesse caso ele é tão especialista que ele acaba de ver o geral. Que ele acaba não vendo o geral. Coincide com o que eu disse? Você estava dizendo que... eu entendi que, na verdade, ele é tão generalista que não é especialista. Não, o que eu disse é que quando você fica... Ou pelo menos o que eu tentei dizer, era que quando você fica extremamente especializado, se perde a condição de enxergar o todo. No meu ponto de vista, aqui tem um risco... que é um pouco que talvez ele coloca também. E aí o Altair também fala conosco, dizendo o que quis dizer foi isso mesmo, que à medida que a inovação mude a percepção do cliente em relação ao valor percebido, pode abrir a oportunidade do empreendedor gerar modelos mais eficazes para os seus clientes. Eu queria fazer uma pequena intervenção para trazer a nossa memória algo que nós já falamos em outra das nossas apresentações, que chamava gestão de pessoas. E eu creio que vão ser extremamente úteis esses sistemas que Luiz está apresentando. De fato, também nos conhecemos, algumas vezes os usamos com bons resultados, etc. Mas nós não podemos deixar de pensar que a inovação também é algo que faz parte da condição humana. E, portanto, os aspectos relacionais podem ser favoráveis ou desfavoráveis ao florescimento de ideias transformadoras. Melhor que o florescimento, ao aparecimento de ideias transformadoras. Quando as pessoas estão em uma situação de muita repressão interna, por um ambiente cargado, pesado, difícil, a possibilidade de inovar, obviamente, também é menor, não é? Ahora, cuando existe una cierta mayor libertad y confianza, que no significa libertinaje ni falta de límites, es mucho más favorable a que el proceso de innovación y, por tanto, de insights aparezca y fructifique y se repita con más frecuencia. Entonces, no adianta tener las mejores herramientas si no tenemos personas internamente amarradas, con falta de confianza. Observen que innovación en cada uno de nosotros es también un acto de fe. Yo pienso en mi propia vida, hoy tengo 70 años, que hay inúmeras cosas que uno fez porque achei que no iba a tener suceso. Entonces, no valieron la pena. Y de muchas de ellas me arrepentí. En definitiva, la innovación también parte de un acto de confianza en sí propio. De pensar que, embora van a existir adversidades, como en toda innovación existen, yo teré fuerzas para vencerlas porque acredito en mí, acredito en mi idea. Una de ellas fue, falando ahora de mí propiamente, que como ingeniero decidí estudiar psicología, una tremenda de una innovación, frente a todo lo que hacen mis colegas ingenieros. Claro que no me arrepento, tal vez fue uno de los mejores insights de mi vida. Porém, les aseguro que no fue fácil, porque fue una contestación importante, especialmente para la cultura de mis colegas ingenieros, que a quienes comentado eso hallaban prácticamente insensato o casi ridículo. No entanto, eu acho que foi uma das boas decisões. Não sei se o que tinha. Eu queria assim, falar em cima um pouquinho do que você disse, porque o que você disse me fez ficar com vontade de realçar mais, embora você tenha deixado muito claro, que assim, inovação não precisa vir do principal executivo ou do principal líder, né? Exatamente. Não é o dono da empresa ou o principal executivo que vai inovar. Muitas vezes a inovação vem da equipe, aliás, e muitas vezes eles têm mais contato e mais propriedade para enxergar a possibilidade de inovar, né? Foi assim que o Japão chegou a ser o quê? Eles têm métodos, Luiz mencionou vários, mas existem outros que são métodos de grupo que eles chamam círculos de controle de qualidade, nos quais esses grupos estudam problemas e criam inovações a partir do que existe ou transformam em algo melhor. Muitas vezes... E há uma cultura de valorizar as ideias, né? E não de reprimir essas ideias, que é algo que você pode colocar dentro da sua empresa também, né?
E para dizer antes que acabe aqui, porque a Valéria chegou com esse texto aqui, que ela disse que ia compartilhar conosco, eu estou curiosíssimo para ver mais o texto. Acho que é mais fácil ler. Mas eu só queria fazer aqui um comentário final para dizer o seguinte: inovar não é uma coisa possível apenas nas grandes coisas. Né? Você não precisa reinventar a sua empresa ou reinventar o seu negócio para inovar. As pequenas coisas também permitem inovação. Bom, a gente fez um texto para tratar da questão da inovação na empresa familiar. Então, eu vou ler porque me parece que fica mais claro. Vai ser publicado, a gente ainda não sabe quando, estamos falando, mas numa revista. Os autores somos Valéria e eu. Exato. E vou ler aqui. A gente compartilha no nosso Facebook. De certa forma, a gente já tangenciou algum dos aspectos, mas é interessante porque ele trata especificamente da questão da empresa familiar amarrada com a inovação. O compromisso com uma cultura de inovação é fonte de vantagem competitiva para as organizações. Difícil não concordar com tal premissa. Cristalizá-la na prática, no entanto, é uma arte complexa. E como seria tal desafio no contexto específico da organização familiar? Podemos refletir que o compromisso com uma cultura de inovação não deixe de ser um compromisso com o futuro, a busca de criação de valor que pode se dar de variadas maneiras, inovação no modelo de gestão, novos produtos e serviços, inovação nos processos, novos segmentos de atuação, etc. Também convém associar o compromisso com uma cultura de inovação a uma atitude empresarial que acolhe e respeita o risco, porque o projeto de criar algo novo necessariamente significa uma aposta. Claro, uma aposta mais ou menos fundamentada, mas sempre uma aposta sem garantias quanto aos frutos a serem colhidos ou não. Em outras palavras, insatisfação com o status quo, curiosidade e atitude exploratória são fatores-chave que sustentam a cultura da inovação. Empresa familiar e família empresária são conceitos que representam distintos modelos mentais. Em grandes linhas, na empresa familiar, compreende-se que a empresa está a serviço da família, deve satisfazer suas necessidades, ser fonte de ajuda e apoio aos seus membros, provedora de recursos para todos. É na égide desse pressuposto que as empresas familiares nascem e entram nas fases iniciais da existência. Já na família empresária, a empresa está em primeiro plano. Nesse caso, a família estaria a serviço do que é melhor para a organização. Como ilustração, um membro da família desempregado encontraria certamente ocupação na empresa familiar e dificilmente seria de lá despedido. Ao contrário, na família empresária, isso ocorreria desde que houvesse uma demanda real e concreta por suas competências e qualificações que seriam permanentemente avaliadas. Na família empresária, sua permanência na empresa seria determinada pela sua capacidade de agregar valor, e não pelo laço afetivo familiar. Retomamos que a inovação está associada com um compromisso com o futuro e com uma postura aderente ao risco. Isso não basta, no entanto. É necessário que exista um contexto propício para o pensamento. Conflitos exacerbados, uma cultura marcada pela ansiedade, relações hostis minam o potencial de transformação. Numa empresa familiar, a mudança questiona regras, condutas, pressupostos e maneiras de pensar explícitas e ou implícitas que têm conotação afetiva, pois estão imbricadas nos alicerces da história da empresa e da família. Nos primórdios da fundação representaram a esperança, o amparo. Também pode afetar o equilíbrio dos relacionamentos familiares na empresa. Assim, a mudança pode ser sentida como afronta. Uma organização familiar robusta e inovadora é uma organização mestiça, em certo sentido, pois a necessidade da família, nesse caso, passa a ser a de assumir riscos, empreender, abandonar o status quo. A tensão entre priorizar a empresa ou proteger a família é um falso dilema, pois o cuidado com a família se expressa em atender às necessidades da empresa. Façanha notável, a organização inovadora é empresa familiar e família empresária ao mesmo tempo. Estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final aqui. Quero fazer aqui um agradecimento ao Elijânio, que escreveu aqui para nós. Ele só escreveu elogiando o trabalho e tal, fez um depoimento muito carinhoso para o meu, em particular para o meu trabalho aqui como contador. Pelo que eu estou vendo aqui, ele é técnico em contabilidade também. Mais um coitado, né, Elijânio?
Obrigado, viu? Gostei muito da mensagem, obrigado por acompanhar nosso trabalho. É gostoso quando a gente percebe que tem alguma serventia, né? O nosso bate-papo aqui, pelo menos, ainda que seja, e acho que sempre foi esse o nosso objetivo, né? Ainda que seja para fazer você que está nos assistindo pensar e ainda que seja para discordar de nós, né? Dizer, Claro. não, acho que nada do que está sendo dito aí vale a pena, e se discordar e quiser mandar para nós a sua discordância, vai ser muito bem-vinda aqui. Bom, já indo para a reta final do nosso trabalho, quero agradecer a companhia de vocês, agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje também. Estaremos de novo terça-feira da semana que vem, às 18 horas outra vez. Espero que vocês também estejam juntos. Vou deixar meus colegas aqui fazendo os encerramentos e vou pedir para a Valéria dar uma olhadinha nas mensagens que chegaram aí no finalzinho. Obrigada. Vai, Valéria. Eu também queria me despedir e, naturalmente, agradecendo a audiência e o acompanhamento de nossas conversas. Agradecemos também todos os contactos que foram feitos e, mais uma vez, recordamos que nossa missão consiste em compartilhar ideias, em estimular o pensamento, não em trazer nem mágicas, nem propostas resolvidas, nem soluções para tudo. Então, muito obrigado e até a próxima terça-feira. Bom, boa tarde. Tem uma pessoa, eu não sei o nome dele, ele não se identificou. Ele faz uma pergunta aqui, talvez a gente possa explorar na próxima terça-feira, porque a gente já está com o tempo um pouquinho no limite. Ele faz a seguinte pergunta, eu endereço ao Luiz, a gente pode começar na próxima terça-feira respondendo a ele. Mas o Luiz terá muito tempo para pensar na resposta. Ele se chama Rony, obrigada, viu, Rony? Há sistemas ou métodos para inovação? É a pergunta que ele faz. Então... Bom, acho que parte da resposta até o Vicente já pediu, ou seja, eu vou estar preparando aí um resumo, né, dos processos, das etapas e algumas técnicas que são usadas para... Se você tiver alguns links para recomendar por leitura também, né? Tá bom. E semana que vem a gente lembra o Rony aí também disso. Tá. Então, existem bastante técnicas, né? Porque já é algo que tem sido desenvolvido há muito tempo, né? Oi? Sistemas e métodos. Métodos, técnicas e ferramentas, né? Para inovação. O interessante é que não são secretas, não é? Não, estão ao alcance das pessoas. Por que não se usam tanto? Por que não trazem uma permanente inovação? É porque há outros fatores que se opõem, não é? Como é a relação entre as pessoas, o sistema, o ambiente, etc. Ô, Rony, se você dá um Google sobre a 3M, tem muito material escrito porque eles publicaram, eles têm uma capacidade de gerar produtos, etc. É um grande case de sucesso nesse sentido e se encontra muita literatura. A 3M, a cultura dela da inovação, ela estimula todos os funcionários a ser criativos e ela sobrevive, e o sucesso dela está atrelado especificamente à inovação. Devia ser 3 Is, então, né? Não 3 anos. Né? E, bom, então, Rony, pode deixar que a gente vai estar publicando aí algumas dicas, um resumo, e principalmente alguns links, né? Que permite uma pesquisa para vocês poderem explorar melhor essa questão da inovação. Mas existe muita coisa assim no mercado e já existem muitas técnicas que ajudam, nos despreendem, né, nos liberam um pouco da nossa conservadorismo, paradigmas e nos estimulam a extrair o nosso potencial criativo, né, e a nossa capacidade de inovar. Então é uma espécie de provocação, tá? Então a gente vai estar disponibilizando. Então aproveito para também me despedir e semana que vem a gente retoma aí o próximo tema do nosso encontro. Eu vou estragar, falei para ele para deixar para a gente anunciar na hora. O Hector está sugerindo falar de estratégia, vamos encaixar um pouquinho de estratégia então na próxima também. Da pequena... Não é estratégia acadêmica. Si no me estoy refiriendo a los métodos académicos de estrategia que son realmente complejos, son para grandes empresas, etc. Nós estamos pensando en qué que de todo eso puede ser útil para a pequena e meia empresa que não tem tantos recursos, que não tem tanto tempo e que tem a mente e a vida, a angústia, a ansiedade do empreendedor preocupado em pagar as contas. Não? Eu queria agradecer muito o Vitor, que sempre torna isso possível, e também agradecer demais as contribuições das pessoas. Foi bem bacana, a gente fica bem feliz, ao Almir, ao Tair, o Rony, ao nosso muito obrigada. Boa noite para todos. Até terça. Boa noite.